Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai analisar as alegações de que o desenho Phineas e Ferb foi produzido com base no diário de uma garota esquizofrênica. Essa é uma história que existe há um bom tempo, né? Aqui a gente tem um exemplo de julho de 2013. Aqui a gente tem essa mesma história sendo recorrente aqui ontem, 9 de junho de 2020. Vocês provavelmente vão ver isso na quinta-feira, dia 11. Eu sei que é um tema que parece besteira. Eu também sei que a gente já fez coisa muito mais besta do que isso. A gente já fez coisa muito mais avançada do que isso também. Mas duas pessoas até agora me pediram. Talvez até mais, porque eu não tenha visto. Então eu acho que se ao menos uma pessoa acredita nisso aqui, e tem 16,8 mil retweets, é um tema que mereça ser investigado. Antes de mais nada, aqui um breve recado. Eu tô um tempo sem postar vídeo, porque eu tô em parte trabalhando num projeto pro canal, em parte trabalhando num outro projeto, e às vezes eu fico uns tempos mesmo sem postar. Isso é perfeitamente normal. O canal não tem absolutamente nada de errado acontecendo. Eu só passo uns tempos aí sem postar, porque eu tô focado em outros projetos. Então, vamos para o vídeo. Eu vou ler aqui a versão da história presente nesse site aqui, que é exatamente a mesma versão presente aqui no Twitter. Então é dito que no ano de 93, numa casa muito humilde, viveu uma garota chamada Candace, eu não sei se eu pronunciei corretamente, Candace, acho que essa é a pronúncia, Flynn, que tinha esquizofrenia. Quando a Candace era apenas uma criança, os pais dela se divorciaram, deixando aos cuidados da mãe, que nunca deu muita atenção para ela. Quando nasceu o seu irmão Phineas, que sofria de hiperatividade, e o seu meio-irmão Ferb, que nasceu com um caso grave de retardo mental, que entre outras coisas o impedia de falar, as coisas foram de mal a pior para o desenvolvimento da Candace, fora a sua imaginação. A jovem sempre imaginava seus irmãos construindo coisas e vivendo grandes aventuras. Durante o dia, a Candace dizia para a mãe dela a respeito das grandes aventuras que os irmãos viviam. E é claro que a mãe da jovem não via nada. Ela estava preocupada com isso e levou a Candace para um psiquiatra. O psiquiatra, e eu esqueci de pesquisar a pronúncia disso aqui, Heinz Doofenshmirtz, que deu remédios fortes para a Candace tomar. Com esses medicamentos psiquiátricos que foram destinados para acalmar a jovem, ela acabou só piorando. Isso levou a um vício crescente que acabou introduzindo ela a experimentar drogas mais pesadas a cada vez. A garota, então, cansada de que ninguém acreditava que as histórias dela sobre os irmãos fossem reais, decide escrever um diário de tudo que acontecia na vida dos seus irmãos, tudo que ela via, nessas criações, nessas aventuras. Em 2007, então, a Candace, de 14 anos, é encontrada morta no seu quarto, juntamente com uma nota de suicídio escrita na última página do seu diário, de acordo com médicos legistas. A Candace morreu de uma overdose intencional de várias drogas. Até o final de 2007, a mãe da Candace, aflita com tudo, decidiu vender essa história que estava no diário para a Disney Channel, que mostrou interesse na compra, e no dia 1 de fevereiro de 2008, uma história distorcida e reforçada chamada Phineas e Ferb estreia mundialmente, e adorado por todos, que sem saberem da verdade passam horas na frente da TV assistindo essa doce história feliz. Então, vamos analisar se isso é verdade ou não. Agora, já vou deixar uma coisa clara. A Candace, a garota do desenho, é uma personagem ficcional dentro de um universo ficcional. Justamente por isso, discussões a respeito se a Candace, a personagem, essa garota aqui, se ela tem algum problema mental ou não, se ela é esquizofrênica ou não, etc., não cabe nesse vídeo nem nenhum outro vídeo do tipo. Por quê? Porque isso se passa num universo ficcional. A gente não pode pegar as leis do nosso universo e aplicar nesse universo ficcional e tirar uma conclusão. É o mesmo rolê do Rick tá em coma. Você pega as leis do nosso universo, aplica na teoria do Rick tá em coma e chega numa conclusão. Aí você pega as leis do nosso universo, aplica em The Walking Dead como um tudo e você conclui que a série nem deveria existir, porque os zumbis não fazem sentido nenhum, segundo as leis do nosso universo. Mas daquele universo, sim. Então, as leis do universo de The Walking Dead não são as mesmas do nosso, porque zumbis existem lá. Então não dá pra gente aplicar as nossas leis e analisar uma teoria daquele universo. Por exemplo, o Rick tá em coma, ou, nesse caso aqui, não dá pra gente pegar as nossas leis desse universo aqui e aplicar no universo de Phineas e Ferb para deduzir se a Candace tem ou não algum tipo de problema psiquiátrico. Mas essa teoria bem entre aspas aqui, tá? Isso não tem absolutamente nada de teoria científica, isso tá mais para um boato mesmo, como vocês vão perceber, diz a respeito de um evento no mundo real, do nosso universo aqui, de uma garota real que vivia aqui, chamada Candace, que cometeu suicídio. Vamos ver então se isso é verdade. A primeira pergunta a ser feita é: quando essa história surgiu? Eu fui lá no Google, fiz aquela busca por datas, fui eliminando o falso positivo, tinha bastante, inclusive de alguns lugares que a página original da Wiki era de 2008, por exemplo, e depois foi sendo adicionada.
Eliminei tudo isso aí, cheguei em alguns resultados. O primeiro deles é uma fanfic de 2011, publicada aqui num blog a respeito de fanfic, que não é exatamente o que a gente procura, mas tem assim uma pitada dessa ideia de transtornos psiquiátricos. Basicamente aqui é uma fanfic bem curta a respeito de que Phineas e Ferb, na verdade, se passa na ala psiquiátrica de um hospital. Na ala psiquiátrica adolescente de um hospital. Diz aqui que o Jeremy, que é um personagem também de Phineas e Ferb, é o médico. E cada paciente aqui, por exemplo, a Vanessa, a Candace, o Ferb, a Isabelle e o Phineas têm determinados transtornos e menciona aqui brevemente uma espécie assim de encontro entre o médico e os seus pacientes. Aqui tem um esquizofrênico, sim, mas é o Phineas. O Phineas é esquizofrênico com traços de déficit de atenção. A Candace, por sua vez, tem apenas transtorno obsessivo compulsivo, TOC, de um jeito bastante extremo, conforme é listado aqui. Não é o que a gente procura, mas está perto. Aqui, a gente tem, então, em 2011, uma fanart da Candace vestindo uma camisa de força. É simplesmente isso. Aqui não tem mais informação a respeito de quais foram as inspirações para fazer esse negócio e assim por diante. É simplesmente a Candace vestindo uma camisa de força. Aqui, a gente tem um artigo que fala a respeito do parque Epcot da Disney e ele menciona aqui o termo esquizofrênico. Tá aqui, o lugar é basicamente esquizofrênico porque é 50% futurístico, 50% sobre países do mundo. Esse parque tem uma atração de Phineas e Ferb, então os termos estão juntos. Aqui tem, inclusive, sobre o parque, mas não tem absolutamente nada a ver com o que a gente procura. Esquizofrênico aqui foi só o adjetivo que ele usou para descrever o parque. Aqui a gente tem uma coisa de fevereiro de 2013, 16 de fevereiro, que já está bem mais próxima do que a gente procura. É uma outra fanfiction publicada no mesmo lugar. Também se passa no universo ficcional, então não é analisável, do mesmo jeito que aqui. Tá? Essa teoria de que eles se passam na ala psiquiátrica não é uma coisa analisável, mas aqui a coisa é, digamos assim, muito mais macabra. Basicamente aqui a história é os pais biológicos da Candace, tanto a Linda Flynn quanto o Francis Finn, tiveram ela e depois tiveram um bebê, tiveram um irmão dela, que seria o Phineas. E a Candace não queria esse irmão de jeito nenhum, então ela chacoalhou o Phineas bebê ainda, e isso causou um dano cerebral e ele morreu. Aí depois os pais se divorciaram, a Linda se casou de novo, com isso ela foi apresentada ao padrasto da Candace, e o padrasto da Candace tinha um filho, o Ferb. O Ferb ainda não tinha aprendido a falar. E a Candace então matou o Ferb também. Ela fez isso enchendo a boca dele com detergente, na esperança de que com isso ele começasse a falar, e ele morreu. Quem quiser, lê aqui a história. Aí é um troço doentio, tá? É uma fanfiction, as pessoas podem postar isso, tá perto do que a gente espera, né? E, inclusive, tem aqui um certo toque de esquizofrenia. Porque a Candace, quando ela já tem 16 anos, ela começa a ver os irmãos, só que como se eles tivessem crescidos, então como se eles estivessem mais ou menos com 10 anos de idade, brincando, fazendo uma montanha-russa e fazendo todas as coisas que eles costumavam fazer. Isso não é a história que a gente conhece hoje, isso aqui é uma história que se passa no universo ficcional, mas tá perto do que a gente já procura. E aqui também, nessa mesma fanart da Candace vestindo uma camisa de força, a gente tem um comentário de 2013 que fala sobre a teoria de que toda a série se passa numa instituição psiquiátrica. Beleza, a gente tem aqui o que a gente pode chamar assim de proto-teorias, né? Proto-versões dessa história. Vamos ver como é que essa versão propriamente dita surgiu. O primeiro resultado que eu encontrei entre Google, Twitter, etc. foi aqui. Um tweet de 7 de abril de 2013 que menciona what the fuck, então, mas que diabos? Na vida real, a Candace do Phineas e Ferb tem esquizofrenia. What the fuck? Isso do dia 7 de abril de 2013. No dia 9 tem mais ou menos um tweet igual. Então, aparentemente, Phineas e Ferb é uma história real a respeito de uma garota que tinha esquizofrenia e escreveu tudo num jornal e depois se matou. What? Aqui tem um link do Instagram, que tem as hashtags, mas está fora do ar. Aqui tem a mesma coisa, dizendo que a Candace cometeu suicídio porque ela estava imaginando coisas, ela tinha esquizofrenia, isso é assustador, entre outras versões aqui. Então, a gente sabe mais ou menos quando que esse negócio surgiu. Esse aqui é o primeiro resultado, o mais antigo deles, e a gente tem mais algumas outras coisas dessa época. Por exemplo, uma pergunta aqui no Yahoo Respostas. Para você saber de quando que é essa pergunta, apesar de não aparecer bonitinho até onde eu verifiquei, você exibe o código-fonte da página e aí pesquisa, por exemplo, por 2013 ou data publicada. Acho que eu pesquisei por Published Time, tá aqui, 14 de abril de 2013. Aqui, a pessoa afirma que ela viu isso no Facebook. FB é
Facebook. E aqui, no dia 14 de maio, a gente tem a versão narrada no YouTube. E aqui, nessa versão, a gente tem um comentário da mesma época contando a história que a gente já conhece. A única coisa a mais é ele dizendo que isso se passa na Rússia, em 1993. Uma garota nasceu com o nome de Candace Flynn, ela tinha vários problemas mentais, e quando os seus pais se divorciaram, a mãe dela ficou com ela, que nunca cuidou dela corretamente. Diz então aqui que o Phineas nasceu, que era hiperativo. Diz também que o Ferb, o meio-irmão, tinha um retardo mental grave, não era capaz de falar. Diz então que ela começava a contar para a mãe a respeito das aventuras fantásticas, que a mãe dela mandou a Candace para um médico, que é o mesmo nome do médico lá da série, do cientista da série, que deu alguns medicamentos que deixaram ela pior, e que em 2007 ela se matou, deixando um diário para trás com as aventuras que ela alucinou dos seus irmãos. Se a gente vier aqui no Google Trends, a gente não vai encontrar nada antes do dia 6 de abril e um resultado aqui no dia 7 de abril, que coincide mesmo com a data que apareceu aqui. Mas por que a gente não consegue rastrear a pessoa que publicou isso pela primeira vez? Porque o Facebook é uma desgraça e não organiza, não permite você buscar publicações daquela época. Você até tem um recurso para isso, mas ele não funciona. Ele basicamente me diz que só existem 2 publicações a respeito de Phineas e Ferb, esquizofrenia, em todo o Facebook. Por mais que isso não faça nenhum sentido, porque eu estou pesquisando desde 2020 até o começo do Facebook. Então, não dá para saber exatamente quando começou. Mas dá para saber como começou. Isso aqui já nos levanta bastante informação. Eu fiz ainda mais uma coisa, né, que eu ampliei aqui a busca desde 2014, que é o nosso começo, até 2005, antes da série existir. E, realmente, o que a gente concluiu confirma-se, mas tem um probleminha. A gente tem aqui 2 resultados de 2012 de pessoas dizendo que a Candace deveria ser examinada para esquizofrenia, então de pessoas que acham que ela pode ter esquizofrenia. Isso não é tão surpreendente, porque você imagina que várias pessoas pensaram a mesma coisa e alguma delas decidiu transformar isso num boato. Mas tem um aqui de 13 de dezembro que simplesmente diz aqui entre aspas: Phineas e Ferb é uma história real, a garota era Candace e tinha esquizofrenia. Aqui não dá pra gente saber se isso é um indício de que essa história já existia, alguém postou nos confins da internet, aí no Facebook, em algum lugar meio escondido, essa pessoa viu, compartilhou, colocou por aí, mas ninguém tinha visto, tinha se importado com isso até então, ou se não, o cara simplesmente pensou a mesma coisa, colocou, mas isso não foi levado adiante. E só a versão de abril que foi sim levada adiante. Então, aqui a gente tem também um vídeo, né, que eu tinha falado, 14 de maio, que narra essa versão da história. E eles também mencionam que a garota teria nascido na Rússia. Esse detalhe foi omitido aqui da thread original. Aqui, apesar que Rússia não tem nada. É simplesmente uma casa humilde, mesma coisa aqui. Mas na versão original dizia-se que a casa era na Rússia. O que a gente conclui a partir daqui? Apesar da gente não conhecer a origem precisa dessa história, a gente pode afirmar que nenhuma replicação dessa história apresentou fontes ou provas a respeito dessas alegações. E que essa história parece ter surgido em postagens virais na internet, especialmente no Facebook, conforme já foi informado lá. E o que condiz, você não acha essa história indexada em nenhum outro lugar. Quem não indexa as coisas é o Facebook, então provavelmente está sim no Facebook. Isso não é exatamente o que a gente espera de notícias reais, né? Exatamente o contrário, o que a gente costuma esperar de notícias falsas. Mas por si só isso não torna a história falsa. Se fosse assim, eu ia no Facebook e postava a derrota do Palmeiras pro Grêmio na Libertadores do ano passado e estava tudo certo. Não é assim. Então, a gente tem que fazer mais algumas análises. Primeiro, será que tem alguma base na vida real para essa história? Tem vários níveis pelos quais esse negócio pode ou não ter base no mundo real. O primeiro diz a respeito às origens oficiais da animação, porque essa animação ela não foi encontrada do nada lá na Disney, ela foi feita por pessoas. Essas pessoas já falaram a respeito de como que elas fizeram essa animação, inclusive elas fizeram isso antes dessas teorias existirem. Vamos ver então como que isso surgiu. Os responsáveis pelo Phineas e Ferb são 2 caras, Dan Povenmire e Jeff Swamp Marsh. São esses 2 homens aqui. A gente tem, neste endereço aqui, uma entrevista de 1 de fevereiro de 2008, justamente quando a série estreou. E aqui eles conversam a respeito de como foi o processo de criação, quais foram as inspirações, quanto tempo demorou, etc. Eles afirmam então que eles trabalhavam como artistas para a produção dos Simpsons, lá eles se conheceram, e isso há mais ou menos 10 anos atrás, 2008 menos 16, a gente chega em 1992, mais ou menos nessa época.
Eles dizem também que a jornada até encontrar alguma empresa que aceitasse esse projeto foi árdua, porque isso envolveu anos de tentativas, como a Cartoon Network, a Fox Kids, a Nickelodeon e assim por diante. Eles tentaram, apresentavam isso, uma empresa falava, não, isso aqui não tá legal, aí ele guardava, uns anos depois ele apresentava de novo, negavam, talvez mudava alguma coisa, apresentava e foi indo assim até dar certo. Então, segundo eles, o projeto do Phineas e Ferb não foi uma coisa que surgiu em 2008, 2007, depois que a garota morreu. Não, existe desde 92 e 93, né, fazendo aqui a subtração. E desde então, eles estavam tentando publicar algum lugar que transmitisse essa animação deles e a Disney finalmente aceitou. Eles também mencionam que eles queriam fazer uma animação que não lidasse com a escola. Escola era um tema recorrente em várias animações, não ia trazer nada de novo, eles queriam uma coisa diferente. Eles lembraram que na infância, eles não viveram juntos na infância, mas eles tiveram infâncias parecidas, que nos verões eles saíam de casa, brincavam com projetos, eles cavavam trincheira de brincadeira, faziam túnel, faziam aqueles fortes. Sabe, quando criança já deve ter feito um forte de almofada, por exemplo, um forte com madeira, essas coisas, casa na árvore, esse tipo de coisa. Eles acharam que isso seria um tema original para ser abordado na série deles. E a gente tem inclusive aqui o primeiro desenho da animação, foi feito nesses papéis de embrulho, né? Você compra, sei lá, mussarela, salame, vem nesses papéis, que é, acho, aqui, esse desenho aqui, que mostra uma primeira versão, né? Um primeiro protótipo do que seria e... Claro, é um desenho bem original, né? Essas cabeças triangulares era uma coisa bem original. Tá até marcado aqui, hoje em dia tá exposto e tudo mais. Tem todo o cuidado que uma relíquia desse tipo deveria ter. E além disso também, na mesma época aqui, o Dan Povenmire fez uma piada com esse rolê, porque essa notícia surgiu, tem aqui até um site, bubblenews.com, no dia 18 de abril, e ele falou aqui, bem, mais um dia procurando as memórias de uma garota esquizofrênica triste, procurando por ideias, aparentemente. E uma pessoa até perguntou se isso era verdade, e ele disse, não, não é verdade. Ou seja, oficialmente, isso não é verdade. Tá? Não tem nenhuma base oficial, não tem nada que confirme essa ideia. Agora, eles podem mentir. Aí tá falando, tá, é mentira justamente o tipo de coisa que alguém diria pra esconder o que fez. De fato. Mas, vamos ver então se a gente tem alguma evidência de que isso ocorreu. Primeiro, todas as notícias, mesmo as mais antigas, diziam explicitamente o nome da garota é Candace Flynn. Então, eu fiz a busca por Candace Flynn. Afinal de contas, será que existia uma garota chamada Candace Flynn que morreu de suicídio? Ou sequer que tinha esquizofrenia, ou pelo menos, será que existia uma garota Candace Flynn que morreu de alguma forma na adolescência? Pois é, eu vim aqui no Newspapers, pesquisei por Candace Flynn, entre aspas, filtrei desde 1700 até 2008, ela teria morrido em 2007, e só encontrei um resultado aqui, que é a respeito de um conto de Natal de 27 de dezembro, que provavelmente até envolve a Candace lá do Phineas e Ferb, mas não tem nada a ver nenhuma garota que cometeu suicídio. Nada. Não tem nenhum resultados nos jornais. Ah, mas é russo. Pois é, a gente vai falar isso daqui a pouco. A versão atual não fala que é russa, tá? A versão atual que foi compartilhada aqui no Twitter, e mesmo aqui nesse blog, não diz que foi na Rússia, mas, como a versão mais antiga diz, a gente também vai cobrir isso. Eu pesquisei aqui agora, pelo nome seguido de esquizofrenia, por exemplo, aqui foi suicídio, tá? Aqui eu pesquisei por suicídio. Não encontrei nada. Pesquisei aqui por diário, encontrei 2 resultados de 2001. Você pode dar uma olhada, não tem nada a ver, que diz a respeito de um estrategista de marketing. Aqui ela foi a anfitriã de um evento de marketing, etc. Então, nada a ver. A Candace tinha 14 anos. E aqui Journal, pesquisando a mesma coisa também, tem alguns resultados. Aqui é aquele mesmo conto mais uma vez, mesma coisa. Aí não tem nada que prove o que a gente precisa. Aqui é mais ou menos a mesma coisa também. Fala a respeito lá do encontro de investimentos para discutir a respeito de ações do mercado. Fiz aqui a mesma coisa por notícias, tá? Na web. Aqui foi jornal impresso, aqui foi notícias na web. Não achei nada. E aí converti isso em russo. Se você pegar aqui o nome, né, Candace Flynn, em caracteres cirílicos e colocar aqui, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, né? É exatamente o mesmo resultado que está sendo lido aqui, com algumas formatações, alguns caracteres diferentes. Fiz a pesquisa, não achei absolutamente nada. Tá aqui. Nada, 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 nada. Uma coisa final que seria bem legal seria a gente ter um arquivo de jornais russos. Tem algumas faculdades americanas que tem, mas não é nem perto do database do Newspapers, e essas faculdades americanas normalmente vão fazer arquivo de coisas importantes. Então, sei lá, queda da União Soviética, isso é uma coisa legal, mas
jornais assim do dia a dia dificilmente vai ter, e esse acesso é pago. Eu tentei fazer uma conta de convidado, conta de amigo que chama, não obtive sucesso nenhum, e não tem nenhuma database tipo um newspapers russo. A gente cai naquele mesmo problema, o nome de Taurid, lá quando era um jornal japonês. Então, se tivesse isso seria ideal, mas a gente não achou nada a respeito de uma tal de Candace Flynn que morreu de qualquer forma. Sequer qualquer resultado a respeito desse tipo de coisa. Não tem nenhuma evidência que isso aconteceu na vida real. Ah, e se a garota não chamava Candace Flynn? É uma possibilidade, não é uma possibilidade que ninguém aqui concedeu, mas eu concedi. Falei, pode ser que seja. Tentei pesquisar, não achei nada. Filtrei aqui para entre 2007 e 2008 por alguma garota de 14 anos com esquizofrenia que se suicidou e deixou um jornal. Nenhum resultado, tá? Não vem nada. Você pode tentar combinações aqui para tentar chegar em alguma coisa. Não funcionou. É muito chato mostrar as coisas que não funcionam, mas faz parte aqui, tá? Realmente não aconteceu nada. Então, a gente pode dizer que não tem nenhuma evidência de que isso tenha tido qualquer tipo de base no mundo real. Aí vem a pergunta, tá, e as fotografias, né? Porque tem uma foto aqui. Tem uma foto, dois garotos, né? Seria o Phineas e o Ferb e a mãe. Aqui. E aqui embaixo a gente tem até a fotografia de um suposto diário, que seria o diário da garota. Pois é, aqui eu acho que ela deu muita mancada, né? Porque essa fotografia que ela usou aqui, na verdade, pertence de uma mulher chamada Greer Ellen Morgan Flynn. Ela morreu em 1993 aos 51 anos, porque ela nasceu em 1942. É essa senhora aqui. E aqui a gente tem mais fotografias dela, né? Tem duas entradas da sepultura. Aqui a gente tem uma foto a mais dessa senhora quando ela era muito mais jovem. E por que essa senhora não é a mãe do Phineas e do Ferb? Em primeiro lugar, porque a Candace deveria ter 14 anos quando cometeu o suicídio. Vamos fazer as contas, né? Candace deveria ter 14 anos, então 2007 menos 14. Então ela teria que ter nascido em 93 ou em 92, no melhor dos casos. Agora, vale lembrar que essa mulher aqui morreu em 93, né? Só que o Phineas e o Ferb são mais novos do que a Candace. Então, como exatamente o Phineas e o Ferb nasceram depois que a mãe deles morreu? Isso não faz sentido nenhum, né? Pois é. Mesmo que a Candace tivesse nascido quando a mãe dela tinha 51 anos, ainda não faz sentido porque os irmãos não teriam nascido. Então, esses dois garotos aqui nasceram bem antigamente. E aqui, em relação a isso, a gente tem mais algumas coisas. Primeiro, aqui embaixo é dito que esses dois garotos chamam-se Ryan e Shannon. Considerando que nessa fotografia ela aparenta estar mais velha do que, por exemplo, nessa outra fotografia aqui, parece seguro dizer que talvez o Ryan e o Shannon nem sejam filhos dela. Provavelmente eles são netos ou... como é que fala? Ela é tia-avó desses sobrinhos, não sei qual que é a versão contrária, alguma coisa assim. É provável que esses dois garotos nem sejam filhos dela. E além disso, os nomes não são Phineas e Ferb, né? É Ryan e Channing, ao contrário do que foi dito na versão compartilhada atualmente. Ah, mas o sobrenome é igual, de fato. Só que o sobrenome Flynn é um sobrenome irlandês e ele tem aqui dezenas de pessoas famosas com esse sobrenome. Dá pra você ver aqui, Barbara Flynn, Brandon Flynn, Daniel Flynn. Aqui tem... Isso são atores, né? Aqui a parte de arte, as pessoas da lei, né? Tem advogados, diretores. Tem até um diretor aqui do Bureau de Investigações, na música, na política, na ciência, na medicina, no esporte. Enfim, isso aqui... Esse sobrenome é bem comum, ela simplesmente tem um sobrenome igual e tem aqui uma foto com duas crianças que, inclusive aqui, chamam-se Ryan e Channing e não se chamam Phineas e Ferb, provavelmente sequer são filhos dessa senhora. Então, o que foi feito aqui foi apropriar-se da fotografia dessa senhora para compartilhar aqui o seu boato. Isso não é legal, tá? Ela já faleceu e, além disso, essa senhora tem descendentes que acho que não gostariam de ter essa ascendente, né, ascendente desses caras sendo associadas com uma mulher que teria vendido o diário de uma filha esquizofrênica que cometeu suicídio para Disney. E também, né, tem a foto do diário. Essa foto do diário, na verdade, é uma foto genérica e é usada em qualquer coisa que use um diário, tá? Tem aqui Diário de um Anjo Caído, tem a mesma foto. Aqui tem uma creepypasta de Silent Hill, também tem a mesma foto do diário. Aqui tem um tipo de diário paranormal, uma coisa assim. Também tem a foto do diário. Então, nada a ver com o que a gente precisa. Isso aqui não é o diário da garota, definitivamente. Sim, a gente pode apontar, né, as conclusões. Essa história é falsa.
Ela se tornou popular no dia 7 de abril de 2013 em publicações virais nas redes sociais. Provavelmente Facebook. Tudo indica que foi Facebook, porque não está indexado em nenhum lugar e quem não indexa as coisas é o Facebook. Das redes sociais conhecidas, claro. Ela nunca apresentou fontes e também nunca apresentou comprovações para essas alegações. Não tem nada que falar, ó, tá aqui, essa aqui é a prova. Eu vou publicar minha história e vou publicar uma prova. Isso nunca aconteceu. Enquanto eu li essa conclusão, eu pensei, mas e se essa história surgiu em russo, por isso o nome Rússia? Também não é o caso. Eu acabei de checar aqui pelo nome da Candace, seguido de esquizofrenia em russo, nenhum resultado no período em que isso apareceu, entre abril e maio de 2013. Então essa história não surgiu em primeiro lugar na Rússia, caso alguém esteja pensando. Segundo lugar, o Phineas e Ferb, segundo os criadores, foi criada em 93, com inspirações das brincadeiras de verão, que eram constantes na infância desses dois criadores. Um dos criadores aqui já disse explicitamente, ó, isso é mentira, inclusive fez piada a respeito disso, né? Então, não tem nenhuma notícia conhecida de nenhum tipo que corrobore com essa versão apresentada na história. É igual aquele troço de Projeto Simpsons, tá? Não tem nada dizendo em lugar nenhum que isso aconteceu. Mesma coisa aqui. A fotografia da mãe da Candace, na verdade, é o obituário da Greer Ellen Morgan Flynn, que não tem absolutamente nada a ver com a história, além do mesmo sobrenome. Aqui tá filhos, tá? Mas são os garotos que aparecem com ela. Provavelmente não são filhos que têm outro nome, né? São Ryan e Shani, não tem nada a ver com Phineas e Ferb. E essa senhora sequer teria como cumprir o papel que a mãe da Candace cumpre na história, porque ela teria que ter dado à luz a 2 filhos depois que morreu, e ainda teria que ter vendido um diário de uma garota depois que morreu. E fazendo a conta, né, ela morreu em 93. O diário dessa garota, em 93, ela provavelmente nem saberia escrever ainda para ter um diário, enquanto a mãe dela estava em vida, supondo, claro, né, que a Greer Ellen realmente fosse a mãe da garota. Eu ainda tentei pesquisar aqui pelo nome dela, para ver se tinha alguma coisa no newspapers, em algum lugar. Não tem nada mais a respeito disso. Ela foi uma senhora mesmo que faleceu. Ok, não tem nenhum outro feito histórico, notícia, nada relevante a respeito disso. Agora, uma última coisa. Vocês viram que esse negócio surgiu no Twitter, né? Tem aqui a captura que eu fiz. Ela, por acaso, acabou de deletar o tweet, então você clicar não vai aparecer. Mas no meu Twitter aqui, se você me acompanhou, se você não acompanha, eu recomendo que você acompanhe. Além de falar algumas besteiras, tipo No Man's Sky, etc., eu também faço umas análises menores de notícias. Eu analisei desde coisas que são fake news clássica mesmo, por exemplo, essa aqui, de que a Fundação Obama conhecia o caso do George Floyd antes, na verdade. Falei sobre os anônimos, falei também a respeito de casos como esse. Por exemplo, essa curiosidade aparentemente inofensiva a respeito de uma mulher que comprou uma meia de cobra e o marido bateu na perna dela achando que era uma cobra e quebrou a perna dela. Isso é falso. Falei também a respeito daquela teoria de que em 1500 o calendário tinha perdido 8 anos e portanto a gente estava em 2012, então tá todo mundo ferrado. Isso também era mentira. Em suma, esse tipo de fake news aqui que as pessoas aparentemente estão compartilhando bastante aqui no Twitter são fake news, tá? Isso é desinformação. Isso não tem tanta diferença de desinformação a respeito de um candidato, por exemplo, a respeito de um lado político, a respeito de qualquer outra coisa. Mentira é mentira. Se você se incomoda com mentira de certos tipos, mas não se incomoda com coisas assim e publica isso, repassa, acha divertido, enfim, publica como se fosse verdade, sinto muito, mas você não se incomoda com fake news, tá? Você se incomoda com os efeitos que algumas fake news têm em você e nas pessoas que você gosta, mas não com fake news como um todo. Não é um comportamento coerente você se posicionar contra fake news ao mesmo tempo que compartilha histórias desse tipo. Valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!